E vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora concedido ferir a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Apocalipse 7, 2 e 3. Os 4 cantos da terra, segundo Jeremias, Ezequiel e Apocalipse, é um símbolo para toda a terra na sua globalidade. Também em Jeremias, em Marcos e em Zacarias, nós vemos então que os 4 ventos significa de todas as direções. Então este texto está-se a referir à terra na sua globalidade, está-se a referir a todas as direções deste planeta. O vento, segundo Salmos 55 e Jeremias 49, significa destruição, ou então a ira de Deus a cair sobre esta terra. Então, basicamente, o que o texto estava-nos a dizer é que existe uma ira de Deus pendente, existe uma destruição pendente sobre esta terra, sim, sobre a sua globalidade, sim, mas ainda não chegou à altura para isso. Depois tem aqui 3 símbolos importantes. Primeiro é terra, segundo Apocalipse 12, é um local onde existem poucas pessoas, é um local desabitado. Mar ou águas significam locais onde existem muitas pessoas, segundo Apocalipse 17, 15. Juntando isto tudo, o que é que nós temos? Temos que este texto nos está a dizer que existe então a ira de Deus pendente sobre esta terra, mas estes anjos, estes mensageiros de Deus, estão segurando essa ira para que não caia nem na terra, nem no mar, nem contra a árvore. É que o texto está a dizer para não cair destruição nem na terra, nem no mar, nem na árvore, mas depois diz, algo vai acontecer que está relacionado com o selo do Deus vivo, que vai fazer então que seja dada a ordem que a ira de Deus caia sobre quem? Sobre onde? Sobre a terra e sobre o mar. Então, resumindo, este texto está-nos a dizer, há uma ira, uma destruição pendente sobre esta terra? Sim, é verdade. O livro do Apocalipse fala de acontecimentos difíceis, de destruição, fala. Mas reparem bem qual é o centro desta profecia. Ela diz que quando chegar à altura dessa destruição, essa destruição vai cair onde? Neste símbolo da terra e neste símbolo do mar. Qual é o símbolo que está aqui a faltar? Em cima fala na terra, no mar e na árvore. Mas quando vier a destruição, vai cair aonde? Na terra e no mar. Ou seja, Deus tem um plano especial. Esta árvore vai estar protegida no tempo do fim. Portanto, se calhar é importante nós sabermos o que é esta árvore. Que símbolo é este? E que acontecimento é este relacionado com o selo de Deus vivo que finalmente vai disputar o início dos eventos finais. Vamos ver primeiro então em Isaías 65 o que é esta árvore. Diz, falando do tempo do fim, que eles, os salvos, edificarão casas, irão habitar nelas, vão plantar vinhas, vão comer do seu fruto, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo, o que é que diz o texto? Serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão um longo tempo das obras das suas mãos. Então o que é que o Senhor está aqui a dizer? Está aqui a dizer que no tempo do fim, a árvore, ou seja, o seu povo, os escolhidos, estarão a salvo daquilo que vai acontecer neste mundo. Para que não tenhamos dúvidas, em Jeremias, capítulo 17, diz também, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque, o que é que diz o texto? Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano seguidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Ou seja, quem é este símbolo do Apocalipse?
Quem são estas árvores que serão protegidos por Deus nestes tempos difíceis dos eventos finais? São aqueles que confiam no Senhor. São o povo de Deus, que como árvore plantada junto às águas, mesmo na sequidão, mesmo na altura dos problemas, ficará em pé e as suas folhas ficarão verdes. O que é que o livro de Apocalipse nos está aqui então a dizer nesta profecia de Apocalipse 7, 1 e 2? Está-nos a dizer simplesmente que no final, nos últimos anos da história deste planeta, vão ser anos difíceis? Vão. Vai haver coisas a acontecer nesta terra? Vai. Mas a promessa do Senhor é muito simples. Se confiares em mim, fazeres parte daqueles que realmente confiam em mim e que estão junto àqueles que têm o selo do Deus vivo, pode estar confiante que eu irei cuidar de ti. É uma promessa maravilhosa que temos aqui em Apocalipse 7. Porque nós, ao longo destes dias, vamos falar de coisas difíceis, de problemas, de perseguições, mas a mensagem principal do livro do Apocalipse é uma mensagem de esperança. É uma mensagem sentada em Cristo. É uma mensagem sentada naqueles que confiam no Senhor. E o selo do Deus vivo é o último símbolo que nos faltam, com certeza já ouviram falar, e é um símbolo fácil de entender. Nesta altura, quando se falava em selos, todos sabiam o que é que se estava a referir. Era simplesmente um anel ou algo do género que servia para autenticar documentos e, sobretudo, para promulgar leis. Bom, todos nós sabemos, por exemplo, aqui em Portugal, é uma república, o que quer dizer temos um governo e também temos um presidente da república, e o governo, quando decide emitir uma nova lei, ela tem que ser promulgada. E como é que ela é promulgada? A lei é enviada para o presidente da república e ele vai, então, com a sua mão, assinar a lei. A partir do momento em que a lei é assinada, ela está promulgada e entra em vigor. No passado, isso era feito com um selo real. Uma lei, para ser promulgada, tinha que ser marcada com o selo do rei. Aliás, penso que facilmente se lembram das histórias, desde pequenino, nunca ouvimos estas histórias, que José, lá no Egito, quando revelou ao rei, ao faraó, o que ia acontecer, o faraó fez o segundo do seu reino e deu-lhe a capacidade de promulgar leis. Como é que ele fez? O que é que ele fez? Ele tirou do seu dedo o anel, o selo real, entregou a José e a partir daquele momento José tinha o poder de criar novas leis, novas regras, novos regulamentos, porque podia selar essa lei com o anel do rei. Então, o selo era algo que identificava a quem pertence, identificava o seu cargo e também o seu território. Ora, Apocalipse 7 fala-nos que Deus também tem um selo. O selo de Deus. O que é que relacionado com a sua lei poderia ser um selo? E nós encontramos exatamente na lei de Deus, mais especificamente no 4º mandamento. Lembra-te do dia do sábado, para o santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro, que está em tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Quando a Bíblia fala no selo do Deus vivo, fala na terra e no mar, está-se a referir exatamente a esta parte de Êxodo 20, 1 a 8. Então este selo identifica a quem pertence? Sim, pertence a Deus. O seu cargo nestes versículos é de Criador e o do seu território
é toda a terra. O sábado foi inserido no Decálogo como o selo do Deus vivo, identificando o legislador e tornando conhecido o seu direito a governar. Era o sinal entre Deus e o seu povo, um teste de obediência a Ele. E no futuro voltará a ser esse mesmo sinal. Será chamado então do selo de Deus vivo. E agora sim, chegou a altura de irmos para Apocalipse 13, onde fala algo que se opõe a este selo do Deus vivo. Então reparem, em Apocalipse 7 estamos a falar de quê? Está pendente de destruição deste mundo? Está. Haverá um grupo que será protegido por Deus? Sim, estas árvores, o seu povo, aqueles que confiarem no Senhor. Mas o que o texto de Apocalipse 7 está a dizer é que algo irá acontecer relacionado com o selo do Deus vivo, relacionado com o sábado, que vai então disputar as cenas finais deste mundo. E lá em Apocalipse, diz-nos então que um poder vai fazer exatamente o contrário. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem dessa besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Deus tem o seu selo, o selo de Deus vivo, pronto a dar ao seu povo. E do outro lado temos um outro poder, pronto a dar a uma marca, a marca que normalmente é chamada a marca da besta. É isso que nos apresenta Apocalipse 13. Fala do versículo 1 ao versículo 10 de uma besta que saiu do mar. E depois do versículo 11 até ao final do capítulo fala-nos de uma besta que saiu da terra. Mais uma vez temos o mesmo símbolo, o mar e a terra. E estes poderes vão trabalhar em conjunto para fazer exatamente isto. Agora, como é que nós descobrimos o que é que isto quer dizer? É que este símbolo de marca na mão direita ou na fronte é um símbolo que está diretamente relacionado com, mais uma vez, a lei de Deus. Os 10 mandamentos estão em 2 sítios na Bíblia. Não sei se sabem, mas eles estão em Êxodo, capítulo 20, mas também estão, novamente, noutro livro. Onde é que estão? Deuteronômio, capítulo 5. E é muito interessante que, mal termina a descrição dos 10 mandamentos em Deuteronômio, logo no versículo 1 do capítulo 6 de Deuteronômio, diz assim, e estes pois são o quê? Os mandamentos. É exatamente o que acabou de ser descrito na Bíblia. Os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te. Agora reparem bem o que é que Deus diz sobre os 10 mandamentos. Ensinarás a teus filhos, e deles falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás por sinal onde? Na tua mão, e te serão por frontrais entre os teus olhos. Reparem no simbolismo. É exatamente o mesmo que vimos na marca que está em Apocalipse 13. Onde? Na mão e na fronte. Eu agora no mês de maio tive o privilégio de estar pela segunda vez em Israel.
Estando lá em Israel, mais uma vez, quer junto a Muro das Lamentações, quer, por exemplo, também junto ao Monte Sião, vários judeus, homens, que gostam muito deste versículo. Gostam tanto deste versículo que literalmente fazem o que está aqui escrito. Eles põem uma fita na sua testa, põem uma caixinha na sua testa e lá eles põem em miniatura os 10 mandamentos. Atam também uma fita no seu braço direito, pondo em prática literalmente o que este versículo está a dizer. Um sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos. Mas o que é certo é que não é isto que Deus está a tentar ensinar. Deus está a ensinar que a sua lei é para ser posta em prática, é isso o símbolo da mão, e é para ser entendida. Ou seja, eu devo de aceitar a verdade da lei de Deus e devo praticá-la na minha vida. E é muito interessante que, se olharmos para este texto, que fala sobre a lei de Deus, ela diz na mão e no frontal. Certo? Ou seja, não basta eu saber da lei, eu tenho que fazer o quê? Porém, prática. Mas se formos ao texto anterior, reparem que lá não diz e. Lá diz ou. Qual é a diferença entre e ou? É que é muito interessante, porque a marca da besta só precisa estar em um dos locais. Mesmo que eu acredite na lei de Deus, mesmo que eu acredite plenamente e entenda o que é o selo de Deus, entenda o que é a marca da besta, mas não ponha em prática, de que lado é que eu estarei no tempo do fim? Estarei do lado daqueles que recebem a marca da besta. Para Deus é necessário as duas coisas. Para a sua oposição, não é necessário. Então, o que é esta marca? Nós vimos que o Apocalipse 13 fala de 2 poderes. Nós, se fôssemos estudar, não é o tema de hoje, se fôssemos estudar os 2 poderes, saberíamos facilmente que do capítulo 1 até o capítulo 10 está a falar do poder de Roma. E no versículo 1 até o versículo 10 está a falar do poder de Roma. Do 11 até o final do capítulo está a falar então do poder dos Estados Unidos, que começou precisamente em 1798. Agora, o que é que estes poderes têm a ver com o selo de Deus vivo, como vimos ao sábado, ou com a marca da besta? É muito simples. É que esta marca não é o sábado, mas é o dia que se opõe exatamente ao sábado. Fontes diretas de Roma dizem o seguinte: o domingo é a marca de nossa autoridade. A Igreja está acima da Bíblia e a transferência da prática do descanso sabático é prova desse facto. É claro que a Igreja Católica afirma que a modificação foi um ato seu, uma marca do poder eclesiástico e autoridade em questões religiosas. Então nós não estamos a falar daquilo que nós já vimos. Estamos a falar que, eventualmente, neste mundo, haverá uma decisão a fazer. Entre o selo de Deus vivo, o sábado, e entre a marca da besta, o domingo. É isto que Apocalipse 7, junto com o Apocalipse 13, estão a apresentar a cada um de nós. Mas a minha pergunta é, como é que isto vai acontecer? Como é que serão os eventos que vão conduzir a uma luta entre a lei de Deus e a lei dos homens? E a resposta está em Apocalipse 13, versículo 14. Porque diz que por meio de sinais já foi permitido fazer na presença da besta. Enganava os que habitavam sobre a terra e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que foi ferida à espada e viveu. Este texto dá-nos a dizer então que este segundo poder que aparece em Apocalipse 13, vai imitar o que o outro poder de Roma fez no passado, que está descrito do versículo 1 até o versículo 10. Então eu tenho um desafio, e o desafio para hoje é este: vermos o que aconteceu no passado, vemos nos livros da história qual foi a sequência de eventos, e depois, hoje e amanhã, vamos ver se no futuro essa sequência de eventos se vai ou não repetir. Vamos começar.
No seu livro de História, Roma e o seu Império, Michael Crystal e Daniel Noni apresentam detalhadamente uma história sobre o Império Romano. E tem esta passagem muito interessante sobre um imperador que mudou a história do cristianismo aqui na Europa. O seu nome era o Imperador Constantino. E reparem o que é que eles dizem. Constantino passou a colocar-se sob a proteção da divindade padroeira dos imperadores soldados do século anterior. Qual era o seu Deus? Era o Deus Sol Invicto. Constantino acabou, no entanto, por entrar na história como o primeiro imperador romano a professar o cristianismo. Reparem bem nas palavras que foram usadas para descrever isto. Eles não dizem que o imperador Constantino foi o primeiro imperador cristão. E eles dizem que foi o primeiro a professar o cristianismo. E, de facto, ele professou ser cristão. Mas é interessante, eu não trouxe a citação, mas há um outro livro de história que diz que 2 dias antes da sua morte, ele fez um culto pagão para ver se favorecia os deuses para a sua restauração. Aliás, Constantino nunca foi batizado, nunca participou em nenhuma liturgia cristã. Então, era um imperador que se professava cristão. No entanto, ele revolucionou o mundo cristão. Porque precisamente no ano 313 ele assinou o Decreto de Milão, que foi a primeira lei de liberdade religiosa, que determinou que após 3 séculos de perseguição, em que ser cristão era igual a ser condenado à morte, e ele permitiu que cada pessoa pudesse ter a fé que desejasse. Então, pela primeira vez, no ano 313, houve liberdade religiosa no Império Romano. Só que, apenas 8 anos depois, ele fez uma nova lei. Lembram-se que o Deus dele, antes dele se professar de cristão, era o Deus do Sol Invicto, que era celebrado exatamente no dia do domingo. E olha, reparem o que é que ele fez logo 8 anos depois. Esta é o Edito de Constantino, 321. Que todos os juízes, todos os habitantes da cidade, todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Não obstante, atentam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a miúdo que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou ao plantio da vinha. Tentem imaginar isso. Tentem que são cristãos no século IV. Acabaram de sair da perseguição mais feroz, porque nos últimos 10 anos de perseguição dos cristãos, do ano 303 até o ano 313, foram milhares e milhares os cristãos que foram mortos pelo Império Romano. Mas acabaram de sair de 3 séculos de perseguição. Finalmente têm a sua fé protegida. No ano 313, podem adorar o Deus que desejarem, no dia que desejarem. E apenas 8 anos depois, o mesmo imperador promulga a primeira lei dominical da história deste planeta. Os cristãos, juntamente com os judeus, no Império Romano, ficaram muito preocupados com esta lei. Criou-se uma polémica por todo o Império. E então o imperador teve que explicar o que é que ele quis dizer com esta lei. E ele diz que, embora alguns cristãos tenham usado o decreto como apoio à guarda de domingo, para tentar solucionar a polémica de guardar o sábado ou o domingo na igreja cristã, foi decretado então que, na realidade, este decreto não se aplica aos cristãos ou aos judeus. Isto é um livro de história, está ali a capa do livro, está por baixo a citação. Reparem bem na importância desta situação histórica. Está a dizer que, então, os cristãos e os judeus ficaram com muitos problemas em relação a esta lei. Porquê? Porque esta lei vinha a obrigar o descanso dominical. E então o que é que eles disseram? O que é que o imperador disse? Bom, esta lei não se aplica aos cristãos para os sossegar, nem se aplica aos judeus. Isto é uma prova inequívoca que quer cristãos, quer judeus, no 4º século, guardavam que dia? Guardavam o sábado.
Pelos livros da história, nós vemos exatamente que os cristãos, a maioria dos cristãos, no quarto século, guardava o sábado. E é verdade que esta primeira lei dominical foi de nenhum problema para os cristãos. Porque o imperador disse, bom, esta lei é só para os pagãos, não é para os cristãos, nem para os judeus. Mas acham que esta lei ficou assim? Acham que ficou por aqui? Não ficou. Logo de seguida, vemos neste livro de história, mostrando-se insuficientes, mais tarde os decretos dos concílios, foi rogado às autoridades seculares que promulgassem um édito que inspirasse terror ao povo e finalmente os obrigasse a abster-se do trabalho no domingo. Mais tarde, isto é o mesmo livro, noutra situação, diz, num sínodo realizado em Roma, todas as decisões anteriores foram reafirmadas. Com maior solenidade, foram também incorporadas à lei eclesiástica e impostas pelas autoridades civis através de quase toda a cristandade. É verdade que este decreto dominical no passado, em 321, começou sem trazer nenhum problema aos cristãos, que queriam guardar a lei, que queriam guardar o sábado. Mas rapidamente, à medida que o tempo ia passando, isso tornou-se impossível. E como é que culminou isto tudo? Ordenava-se a todas as pessoas, de qualquer classe, abster-se do trabalho usual, primeiro sobre pena de multa aos livres e açoites aos servos. Mais tarde, foi decretado que os ricos fossem punidos com a perda de metade dos bens. E, finalmente, ainda mais tarde, os que mantivessem obstinados fossem escravizados. As classes inferiores deviam sofrer banimento perpétuo. E mesmo assim, isto não ficou aqui. Ainda mais tarde, aqueles que não se conformaram com estas leis foram condenados à morte. Então, resumidamente, pegando naquilo que acabámos de ler da história, houve 5 fases diferentes, certo? Primeiro, houve uma lei que determinava descanso ao domingo, mas que não afetou o povo de Deus. Podiam na mesma continuar a observar o sábado. Mas rapidamente, mais tarde, houve multas e açoites. Ainda numa terceira fase, houve a perda de bens. Mais tarde, a perda de liberdade. E, por fim, a pena de morte. Isto foi o que aconteceu no passado. Será que aquilo que aconteceu no passado, de acordo com o que diz em Apocalipse 13:14, vai novamente acontecer? É porque diz que uma imagem àquilo que aconteceu vai ser feita pelo poder de Apocalipse 13:11-18. O poder dos Estados Unidos da América. Mas é muito interessante, porque este versículo diz outra coisa. É que aquilo que vai acontecer vai ser à base do engano. Porque o texto diz, por meio de sinais, lhe foi permitido fazer na presença da besta. O que é que ele fazia? Enganava os que habitavam sobre a terra. E lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que foi ferida à espada e viveu. Ao contrário, no passado, foram claramente leis religiosas que levaram o mundo à nova perseguição, não dos cristãos, mas àqueles que queriam ficar fiéis à lei de Deus. No futuro, estas leis irão aparecer com base no engano. E para terminar a mensagem de hoje, nós vamos ver quais vão ser esses enganos. Porque a Bíblia diz que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Mas a palavra de Deus diz, como acabamos de ver em Apocalipse 7, que as árvores, ou seja, os escolhidos, aqueles que confiam no Senhor, vão permanecer como? De pé. Vão ser protegidos pelo Senhor e vão receber o selo do Deus vivo. Então é importante nós sabermos quais são os argumentos. Ora, se as ideias vêm de Roma, conforme Apocalipse 13, 1-10, vão ser implementados pelos Estados Unidos, conforme Apocalipse 11-18, vamos diretos à fonte ver que ideias são estas. Então eu trago-vos, para percebermos como é que isto vai acontecer no futuro, a última encíclica que nos fala então
quais são os problemas deste mundo e como resolvê-los. Provavelmente já ouviram falar na encíclica Laudato Si. Não sei se já tiveram a oportunidade de ler esta encíclica, mas é fascinante. Reparem bem, acompanham-me e prestem atenção então quais são os problemas que são apresentados e qual é a solução que é apresentada. Há necessidade de cada um se arrepender do próprio modo de maltratar o planeta, porque todos, na medida em que causamos pequenos danos ecológicos, somos chamados a reconhecer a nossa contribuição, pequena ou grande, para a desfiguração e quê? O que é que diz o texto? Destruição do meio ambiente. Então, qual é o primeiro problema? O primeiro problema é a destruição do meio ambiente. Segundo problema, vivemos já há muito tempo na degradação moral. Baldámo-nos à ética, à bondade, à fé, à honestidade. Chegou o momento de reconhecer que esta alegre superficialidade de pouco nos serviu. Uma tal destruição de todo o fundamento da vida social acaba por colocar-nos um contra os outros na defesa dos próprios interesses. Então, nos apresentar dois problemas. Primeiro, um problema ambiental e também um problema moral. São dois problemas. Qual é a solução proposta para estes dois problemas? Quando os seres humanos destroem a biodiversidade na criação de Deus, quando os seres humanos comprometem a integridade da Terra e contribuem para a mudança climática, quando os seres humanos contaminam as águas, o solo, o ar, tudo isso é pecado. Porque um crime contra a natureza é um crime contra Deus, nós mesmos e um pecado. É um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. Então estamos a falar aqui que a mudança climática, os problemas climáticos, os problemas morais são problemas muito graves e que têm que ser adressados. Esta responsabilidade perante uma terra que é de Deus implica que o ser humano, dotado de inteligência, respeite as leis da natureza. Que leis da natureza? Nessa linha, o descanso do sétimo dia não é proposto só para o ser humano, mas para que descansem o teu boi, o teu jumento. Assim nos damos conta de que a Bíblia não dá lugar a um antropocentrismo despótico que se desinteressa das outras criaturas. Então o que este texto está a dizer do Laudato Si é que existe um problema climático, existe um problema moral e que a Bíblia ensina pelo sábado que devemos cuidar da natureza. É o que está a dizer. E continua. A tradição bíblica estabelece claramente que esta reabilitação, a reabilitação da natureza, implica a redescoberta e o respeito pelos ritmos inscritos na natureza pela mão do Criador. E eu concordo perfeitamente no que está aqui escrito. Eu aceito que existem leis, ritmos inscritos na natureza pela mão do Criador. E mais, eu aceito que estes ritmos são ritmos semanais. Continua o texto e está patente, por exemplo, na lei do sábado, no sétimo dia. Deus descansou de todas as suas obras. Deus ordenou a Israel que cada sétimo dia devia ser celebrado como um dia de descanso, um Shabat. O que este texto está a dizer é que Roma vê que o descanso do sábado é a solução para os problemas deste planeta. Eu acho isto muito, muito interessante. No entanto, continua o texto e diz: a participação na Eucaristia é especialmente importante em que dia? No domingo. E este, à semelhança do sábado judaico, é-nos oferecido como um dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Então reparem bem o que é que este texto está a dizer. Este texto está a dizer que o domingo, à semelhança do sábado bíblico, deve então ser praticado. A lei do repouso semanal impunha abster-se do trabalho no sétimo dia,
para descansem o teu boi e o teu jumento, e tomem folgo o filho da tua serva e o estrangeiro residente. O repouso é uma ampliação do olhar, que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, ou seja, o domingo, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos ao cuidado da natureza e dos pobres. Quais eram os dois problemas que nós tínhamos visto? Vimos que os dois problemas eram o problema da natureza, o problema climático e o problema moral. Qual é a solução que nos é apresentada? O descanso no dia do domingo. Isto é muito interessante, porque há mais de 150 anos atrás, houve alguém que escreveu quais seriam os dois argumentos que iam ser usados para a instituição de um descanso dominical. E precisamente no livro O Grande Conflito, ele descreve exatamente quais seriam os dois argumentos que iam ser usados. Reparem bem quais são os dois argumentos. Esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuída a grande parte à profanação de quê? Do descanso dominical. E que a imposição da observação do domingo melhoria grandemente o quê? A moral da sociedade. Insiste-se nisto especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Continua o texto. Então, qual seria um dos argumentos? A moralidade da sociedade seria melhorada pelo descanso dominical. O outro argumento diz, nesta geração, muitos há cujos olhos se tornam ofuscados pelo resplendor das explicações humanas, da falsamente chamada ciência. Não percebem a rede que nela caem tão facilmente como se estivessem de olhos vendados. Os homens exaltam as suas próprias teorias acima da palavra de Deus. Pode então a inteligência causar maior dano que a ignorância. Assim, a falsa ciência da atualidade, que mina a fé nas Escrituras, mostrar-se-á tão bem-sucedida no preparar no caminho para a aceitação do papado com seu formalismo aprazível, como fez a retenção do saber ao abrir o caminho para o seu engrandecimento na Idade Média. Então, o que é que Ellen White diz que seriam os dois grandes argumentos para o descanso dominical? A moralidade e a ciência. É muito interessante que foram exatamente os dois argumentos usados na encíclica que acabamos de ver. Então, a Bíblia diz que as pessoas vão ser enganadas? Sim. Como? Através de argumentos científicos e através de argumentos morais. Eu queria terminar esta mensagem, que é uma introdução para aquilo que nós vamos falar ao longo desta semana, com um pormenor que eu acho que é muito importante. É que, se repararem, quando vimos o que aconteceu no passado, quando houve a primeira lei dominical, ela não trouxe problemas ao povo de Deus. Assim também será no futuro. Porquê? Porque abster-se de trabalhar no domingo não é receber sinal da besta. Ou seja, podemos perfeitamente aceitar esta lei dominical. Não há problema nenhum em não trabalhar ao domingo. No entanto, é o último sinal para o povo de Deus. Assim como no passado deu início àquilo que iria continuar até à pena de morte, no futuro será um sinal muito importante. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, serem forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se a nossa nação, os Estados Unidos, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será um sinal. Será então o tempo de deixar as grandes cidades. Passo preparatório ao sair das menores para lugares retirados, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas.
Assim como no passado, a primeira lei dominical não trará problema nenhum ao povo de Deus. Mas será um sinal para que eles abandonem as cidades. Mas será que isto vai ficar por aqui? Será que no passado ficou por aqui? Não. Como vamos ver amanhã, a sequência vai ser exatamente a mesma. Mas para terminar a mensagem de hoje, e hoje vimos muitas coisas, eu convidava quem tiver a Bíblia, que possa abrir a sua Bíblia no livro de Oseias. No livro de Sofonias. O livro de Sofonias é também um livro profético. Reparem o que é que nós vimos hoje. Nós começámos com o Apocalipse 7, que nos fala que existe o selo de Deus vivo. E aqueles que receberem o selo de Deus vivo serão árvores, ou seja, serão o povo de Deus, aqueles que confiam no Senhor e estarão protegidos nos eventos finais. Vimos também, lá em Apocalipse 7, quando algo relacionado com o sábado, o selo de Deus vivo, for posto em prática, então a destruição começará neste planeta. E esse algo é o que nós vimos em Apocalipse 13, a marca da besta, a imposição por lei do descanso dominical. Vimos também que existem dois principais argumentos, o argumento científico e o argumento moral, que serão os dois argumentos que vão enganar todo o mundo para aceitarem estas leis dominicais. Mas amanhã vamos ver que isto vai ficar bem mais interessante. No entanto, no livro de Sofonias, tem uma profecia para o povo de Deus. Tem uma profecia direta para aqueles que conhecem estas coisas, que sabem o que é o selo de Deus, sabem o que é a marca da besta, sabem que vem aí um decreto, que sabem que vem aí uma lei que vai mudar este mundo. E sabem qual é a mensagem para este povo? Sofonias, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Reúnam-se, sim, reúnam-se, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito, antes que o dia passe como a palha, antes que o furor da ira do Senhor venha sobre vós, antes que o dia da ira do Senhor venha sobre vós. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes moldado o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Antes, o que é que diz o texto? Antes que saia o decreto. Isto é um texto muito interessante para cada um de nós. Porquê? Este texto está-nos a dizer algo muito interessante. Aqueles que conhecem as profecias, aqueles que fazem parte do povo de Deus, têm que estar prontos para os eventos finais, antes que saia o decreto. Antes que aquilo que nós acabamos de ver hoje aconteça, eu tenho de estar pronto. E eu tenho de, hoje, me consagrar ao Senhor. Eu tenho de, hoje, perceber o que diz a palavra de Deus. Perceber quais são estes eventos finais. Perceber quais são os argumentos que vão ser utilizados para enganar este mundo. Perceber exatamente o que vai acontecer. Ruben, cada um de nós, é hoje o dia de eu me preparar. Este texto é muito claro. Em Sofonias, Deus diz que o seu povo, e no tempo de fim, o seu povo somos cada um de nós, temos que nos consagrar, congregar antes que saia o decreto. Ao longo destes dias nós vamos ver porque é que tem que ser antes. Porque depois irá ser tarde demais para aqueles que conhecem a verdade. É hoje o dia de eu confiar no Senhor. O texto que nós vimos para identificar quais eram as árvores do Apocalipse 7 diz exatamente isso. Aqueles que confiam no Senhor, independentemente das circunstâncias, serão aqueles que Deus vai usar. São aqueles que Deus vai colocar o selo de Deus vivo nas suas testas, para que possam realmente fazer a diferença nos eventos finais. Amanhã vamos continuar esta aventura. Mas a mensagem de hoje é muito simples. Eu tenho
de me preparar hoje. É hoje a altura em que eu tenho que olhar para a palavra do Senhor, me comprometer a ter uma relação com Deus e com a sua palavra. Porque o livro do Apocalipse começa com um versículo extraordinário. Ele diz logo no capítulo 1, feliz. Como é que se pode começar um versículo a dizer feliz? Num livro que fala de problemas, fala de destruição, fala de coisas que aparentemente são terríveis. No entanto, no versículo 3 do Apocalipse 1 diz, feliz aquele que lê e feliz aquele que ouve as palavras desta profecia e que aguarda. Então, na realidade, o livro do Apocalipse não é um livro para a gente estudar e ter medo do que vai acontecer. É um livro para estudarmos e percebemos que aqueles que leem, ouvem e guardam vão ser felizes. Mas é muito interessante, porque nós acabamos de fazer duas destas coisas. Acabamos de ouvir e acabamos de ler as palavras deste livro. A minha pergunta é, será que vamos guardar e pôr em prática estas coisas? Porque no final, no capítulo 22, versículo 7 do Apocalipse, reparem como é que termina o livro. Diz assim, eis que cedo venho, feliz é aquele que guarda as palavras deste livro. Repararam bem na diferença do início para o fim? No início diz feliz aquele que ouve, aquele que lê, aquele que guarda. Mas no fim só diz feliz aquele que guarda. Porquê? Chegará uma altura em que será tarde demais para ler, tarde demais para ouvir. O que interessa é realmente se eu ponho em prática aquilo que eu aprendo neste livro extraordinário. Que o Senhor nos abençoe e que de facto nos possa preparar hoje para aquilo que vai acontecer. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.